Tema da mensagem: a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, a partir do verso 14 até 17 só, diz assim: Jesus falando, ele disse: dei-lhes, isso ele orando pelos discípulos, e ele falando com Deus, ele diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. 16: não são do mundo, como eu do mundo não sou. E atenção ao verso 17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Diga graças a Deus. A tua palavra é a verdade, não uma, mas a verdade. Como referência, eu gostaria que você anotasse também Salmo 119, no verso 160, que diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Amém? Antigo e Novo Testamento dizem: a tua palavra é a verdade. Amém? Quem tem a Bíblia física aí na mão, por favor, segure-a. Dê uma olhadinha na capa dela. Pelo menos na minha ainda tem, outras por questão de ornamentação e tudo mais, não tem mais, mas a maioria ainda tem. Está escrito o que nela? Bíblia Sagrada. Na sua tá? Se não está na capa, a capa é colorida, mas está dentro. Bíblia Sagrada. O que é sagrado, irmãos? O que é algo sagrado? É algo santo. É algo que não pode ser ou não deve ser vituperado. Sagrado fala de algo que é destinado e consagrado a uma divindade, nesse caso ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Mas eu gostaria de falar com vocês nessa noite a respeito de alguns pontos sobre a Bíblia Sagrada, que talvez você não pense com frequência. Alguém já deve ter pensado, mas não com tanta frequência, e deveríamos fazer. Eu queria fazer algumas perguntas para você, começando com uma importantíssima. Por quê? Chamamos de sagrada. Eu acabei de dizer, mas eu queria que você desse a sua definição. Por que a chamamos de sagrada? Porque ela é a palavra de Deus, santa. Mas nesse livro que nós chamamos de sagrado, é um livro que tem registro de muitas guerras, morte, traições, roubos, doenças, imoralidades, luxúria e todo tipo de mazelas e maldade da raça humana está contido aqui. Então, se tem tudo que não presta da raça humana, porque ainda assim chamamos ela de sagrada? Anote. Por que chamamos ela de sagrada? Porque a Bíblia é e diz a verdade. Repete comigo: ela é e diz a verdade. Amém? A Bíblia diz a verdade sobre Deus. Ela diz que Ele é criador de tudo. Ela diz que Deus é amor. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. A Bíblia Sagrada apresenta Deus como o Rei eterno e Pai celeste.
Amém? A Bíblia também diz a verdade sobre o homem, que ele foi criado do pó da terra e recebeu o sopro da vida para ser imortal e representante da autoridade de Deus na terra, mas caiu da graça e se tornou prisioneiro do pecado. Ela não esconde isso, ela deixa isso muito claro. Amém? A Bíblia também fala a verdade sobre Satanás, dizendo que ele foi criado para ser o modelo da perfeição das criaturas de Deus. Você sabia disso? Ele foi criado para ser o modelo da perfeição. Nós chamamos de o aferidor da medida. Ele foi criado para que quando Deus quisesse destinar um exemplo, dizer um exemplo, por exemplo, tão bonito quanto Lúcifer, tão brilhoso quanto Lúcifer, amém? Tão resplandecente quanto Lúcifer. Ele foi criado para ser exemplo da perfeição, mas diz a Bíblia Sagrada que ele deixou que o orgulho tomasse conta da sua vida, tomasse conta de si próprio e quis ser maior do que Deus e se tornou o inimigo de Deus. Entende isso? A Bíblia também fala, irmãos, a verdade sobre as personagens contidas nela. Ela não esconde os seus erros. Por exemplo, a Bíblia diz a verdade sobre Adão, o homem perfeito, porque quando Deus o criou e terminou a criação, ele viu que tudo era muito bom. Então ele foi criado perfeito. Mas esse homem perfeito, que um dia deixou de dar ouvidos a Deus e preferiu comer o fruto proibido junto com a sua esposa, junto com Eva, deixou de dar ouvidos a Deus para dar ouvidos a Eva. Ele não fez outra coisa, mas isso era um crime imperdoável, porque ele quebra a única lei estabelecida. Só havia essa lei, ele podia comer de tudo, ele podia ser dono de tudo, e havia só uma lei, só uma. Deus disse: está aqui, esse fruto você não pode comer. E essa única lei ele quebrou. E o castigo não foi por causa de um fruto, mas por causa da desobediência, por causa da rebelião contra Deus. Entende o que eu estou dizendo? Sim. A Bíblia fala a verdade sobre Noé, o servo obediente. Você tem ideia de quantos anos Noé passou construindo a arca? Hein, irmãos? Que bom que vocês estão lendo bastante a Bíblia, né? Faça uma recomendação, viu? No YouTube tem as historinhas do Diante do Trono. Só ouvir lá que você vai aprender. Ou ler a Bíblia. Mas falando sério, irmãos, mais de 100 anos ele trabalhando e acreditando que Deus iria fazer o que Deus disse que faria, um servo fiel, mas que no final da sua obra, depois de ter feito tudo, diz a Bíblia que se embebedou e bêbado dançou pelado e amaldiçoou o seu filho Cã, porque Cã viu ele sem roupas e ele amaldiçoou o seu filho. A Bíblia fala a verdade sobre Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, que por medo de morrer, omitiu várias vezes que Sara era sua esposa. Com medo de morrer, ele dizia: olha, quando chegar lá tu fala que é minha irmã. Eu não sei se você sabe disso, mas na verdade Sara era meia irmã dele. Naquela época podia, hoje não pode. Hoje isso é incesto, não pode. A lei de Deus estabeleceu que não pode, mas antes da lei ser estabelecida, podia se casar parentes próximos. E ele, sabe, não mentiu, porque ela realmente era meia irmã dele, mas omitiu que ela também era a sua esposa, porque tinha medo de morrer. O pai da fé com medo de morrer. Entende? A Bíblia Sagrada fala a verdade sobre Judá, o leãozinho,
Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que ele tinha filhos. O filho morreu, não deixou descendente. O costume era que o próximo filho se casasse para dar descendência ao primeiro. O primeiro filho que nascesse seria chamado do nome do primeiro, e a partir daí seria do segundo. Mas o segundo que casou com a mulher também morreu. Tinha o terceiro, ele ficou com medo de dar o terceiro. Já essa mulher tem, que eu dou meus filhos, tudo morre. Não quis dar, enganando ela, mas o costume da lei era que ela tinha que ser casada com um irmão. E ele não deu, ficou enrolando. A mulher não era convertida, a nora, o que ela fez? Se disfarçou de prostituta, foi lá para perto dos homens que estavam trabalhando, cuidando das ovelhas. Judá viu e disse: quanto é a noitada aí? E ela disse: depois a gente acerta o negócio. Você vai deixar aí teu cero, teu cordão, teu cajado. E ele deixou penhorado com ela. Mal sabia ele que estava se deitando com a própria nora, e ela engravidou. Foi uma vergonha, sabe, para a vida inteira dele. Porque de certa forma, de certa maneira, certo, ele estava ali humilhado, porque a criança que nasceu deveria ser neto dele, mas agora era filho. Uma bagunça. Entende isso? A Bíblia fala a verdade sobre Moisés, o homem mais manso que já pisou na face da terra. Olha para os seus irmãos aí. Mas até o homem mais manso, meu filho, o povo é capaz de tirar o juízo. Diz a Bíblia Sagrada que no deserto perturbaram tanto o juízo de Moisés. Deus disse a Moisés: Moisés, fale a rocha. Falar a rocha. Ele indignado meteu, foi a chibatada na rocha com cajado. E Deus considerou isso um pecado, porque Deus queria ser glorificado, que o povo aprendesse que bastava falar e o milagre aconteceria. Tá? Tem uns pregadores, o pastor Manuel, que até brinca com isso. Eu já ouvi dizendo assim, ele estava tão revoltado que ele nem imaginou que ia sair água. Ele perguntou: será que pode sair água dessa rocha? Meteu a chibatada, quando meteu, pá, saiu água. Mas ele não honrou a Deus. Deus considerou isso errado, considerou pecado, e por causa disso ele não teve permissão de entrar na terra prometida. Outra coisa, o Moisés, ele próprio recebeu a lei de Deus. A lei estabelecida dizia que o homem nascido dos filhos de Israel não deveria casar com estrangeiros. Moisés foi o primeiro que quebrou a lei, casou com uma egípcia. Ele já tinha a esposa dele, ele já tinha, sabe, a filha do sacerdote de Midian. E diz a Bíblia Sagrada que ele casou com uma egípcia também. E isso causou um alvoroço, pessoas reclamando. A própria Miriam reclamou disso. Entende o que eu estou falando, irmãos? Está compreendendo, sim ou não? A Bíblia Sagrada fala a verdade sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, que por luxúria se tornou adúltero e homicida. A Bíblia Sagrada fala a verdade sobre Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, mas que certo tempo abandonou a sabedoria. Cadê os homens casados? Levanta a mão. Amém. O homem foi criado do pó da terra, a mulher foi criada da costela. Em outras palavras, a mulher é osso. E o homem, pastor? Bom, é só você colocar água no barro que você sabe o que acontece. Brincadeiras à parte, de novo, relacionamento, casamento não é nada fácil. Nunca vai ser. Porque envolvem pessoas diferentes. Você lembra que mais ou menos um mês e meio, 2 meses atrás, eu preguei sobre isso, dizendo que quando você vai contrair um relacionamento com alguém, isso deve ser baseado em tempo de convivência, para que você conheça a pessoa. Porque ter fé em Deus, estar na igreja, não garante que vai dar certo. Tem gente que parece que nunca vai entender isso.
estar na igreja não garante que vai dar certo, porque há uma coisa chamada compatibilidade. E tem gente que não dá certo com o outro. Ponto. Mas é cheio de Deus, pastor, é cheio de Espírito Santo. Mas tem que amar, senão não dá certo. Entende isso? Salomão achou pouco. Casou com a primeira, casou com a segunda, casou com a terceira, casou com a quarta, casou com a quinta, casou com a sexta, casou com a sétima, com a décima, com a 20ª, com a 30ª, 40ª, 50ª, 70ª, 80ª. Quando chegou em 100, ele desinvestou, pulou para 200, pulou para 300, 400, 500, 600. Ele chegou a casar com 700 princesas. Você tem ideia do que é isso, irmão? 700 mulheres, princesas, diz a Bíblia, de lugares diferentes, culturas diferentes, criação diferente. Você bota esse povo tudo junto, porque não era uma casa para cada um, geralmente era uma harém, era um palácio, era tudinho com seu quarto, mas todo mundo no mesmo ambiente. Você acredita que ele achou pouco? Deixou de casar com princesa e trouxe concubinas. Sabe o que é isso? Escravas, que não podiam ter o direito de serem rainhas nem princesas, mas eram mulheres dele. Ele tinha acesso a elas. Trouxe a primeira, trouxe a segunda, trouxe a terceira. Já que estava no embalo das 700, pulou para 100, para 200. E chegou a 300 concubinas. Irmãos, você está ouvindo o que eu estou falando? 1000 mulheres. Eu olho para a sabedoria de Salomão e eu falo: o que houve, meu irmão? Sabe o que a Bíblia diz? Que essas mulheres corromperam o seu coração e ele abandonou ao Deus de Israel. O homem mais sábio se tornou o mais tolo, porque ele não seguiu nem os próprios conselhos. Você está brincando com relacionamento? Um relacionamento pode colocar você em uma situação de desastre, de você perder todas as suas bases de segurança emocional, financeira, física. Você pode se tornar uma pessoa desajustada, e a Bíblia não esconde isso. Ela diz isso, que é melhor morar, sabe, num canto lá do deserto do que com a mulher rixosa. E as mulheres ficam bravas com isso, porque parece que a Bíblia está falando só das mulheres. Não, irmãos, é só você lembrar do caso de Abigail e Nabal. Quem era doido, perturbado, era ele. A Bíblia não esconde isso. Amém? Você está me entendendo? A Bíblia fala a verdade sobre Elias, o profeta intrépido. Ninguém chamou e falou assim: Elias, vai lá pregar. Ele estava revoltado com o pecado, irmão. Ele estava revoltado com o povo adorando a Baal. Ele saiu, chegou logo, foi logo começando o ministério, foi logo profetizando, foi para dentro. Porque do mesmo jeito que subiu, desceu. Numa hora estava descendo fogo do céu. Olha, orou para descer fogo do céu e Deus atendeu. Achou pouco, subiu mais e foi orar para chover. Duas coisas distintas, diferentes. Dois milagres totalmente distintos aconteceram no mesmo dia, a pedido e oração de Elias. Mas no mesmo dia ele foi ameaçado. No outro dia chegou a notícia para ele. E quando a notícia chega, ele desmorona. Vai para o deserto e pede a Deus para tomar a vida dele. Pede a Deus para morrer. O profeta intrépido se vê sem fé, sem força, sem foco, sem nada. O que mais? A Bíblia diz a verdade sobre os discípulos de Jesus. Pedro era impulsivo.
Se eu pudesse usar uma terminologia mais nossa aqui, nordestina, a gente podia dizer: Pedro era impossível. Hoje, movido pelas emoções, se está cheio de amor, vai para cima de Jesus. Estou pronto para ir contigo até a morte. Quando o bicho pega, que ele vê que o negócio é sério, que vão matar mesmo, olha, pega o beco e deixa Jesus lá sozinho. Para o pessoal da gravação, pegar o beco, uma expressão nossa, quer dizer fugiu.